Mário Sérgio Cortella nasceu em Londrina, no Paraná, em 5 de março de 1954. Mudou-se para a cidade de São Paulo com a família em 1967, onde vive há quase 60 anos. Filósofo e escritor, com mestrado e doutorado em educação, também é professor titular aposentado da Pontifícia Universidade Católica. Atuou na universidade por 35 anos com docência e pesquisa na pós-graduação em educação e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. É professor convidado da Fundação Dom Cabral desde 1997. Foi secretário da Educação de São Paulo entre 91 e 92, durante o governo Luiz Erundina. Comentarista de rádio e televisão, tem presença expressiva nas redes sociais com mais de 24 milhões de seguidores. É autor de 53 livros com edições no Brasil e no exterior, entre muitos best-sellers. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e interesse de toda a população. 2025 marca a celebração dos 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quase 2 séculos de história e atuação de um dos principais pilares da nossa democracia. Para falar deste assunto e muito mais nesta edição especial, eu tenho imenso prazer de receber um grande pensador brasileiro, o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Professor, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco. Com alegria, aliás, porque a primeira Assembleia Legislativa que eu conheci foi esta de São Paulo. Embora eu, nascido no Paraná, em Londrina, eu tenha vindo para cá com 13 anos, eu vim primeiro à capital paulista na minha vida do que fui até a capital paranaense, Curitiba, que hoje conheço bem e gosto. Mas eu me mudei com a família para São Paulo no final de 1967. E a Assembleia Legislativa no Palácio foi inaugurada em janeiro de 1968. E a primeira vez que eu passei diante, no Ibirapuera, indo para o aeroporto de Congonhas, né? Meu pai mostrou aqui a Assembleia Legislativa. O Palácio 9 de Julho. O Palácio 9 de Julho, recentemente inaugurado no dia do aniversário da cidade naquele ano. Portanto, a primeira impressão ao perguntar daquilo que seria a Casa do Povo, como a gente com alegria gosta de dizer, foi exatamente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E com que idade depois o senhor entrou pela primeira vez? Se recorda? Sim, eu entrei aqui a primeira vez, eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na universidade, e um dos professores nos trouxe, né, para assistirmos uma sessão, né, da Assembleia em 1973. Depois, muitas vezes, tive a ocasião, né, de participar de eventos, de fazer datas comemorativas, algumas palestras e várias vezes gravar, né, programas dentro da TV, como nós estamos fazendo agora. E gosto demais, porque como um dos proprietários da casa, no sentido, obviamente, de cidadania, eu me sinto à vontade, isto é, em casa. Professor Cortella, e em função disso, eu trago agora um trecho de uma entrevista que o senhor nos concedeu lá em 2011, quase 15 anos atrás, sobre a importância da participação popular na política. Vamos acompanhar o que o senhor disse, já seguindo com o nosso papo aqui no estúdio. Há pessoas que participam da política com a esperança do aguardo. Eu espero que dê certo, espero que funcione, espero que resolva. Isso não é esperança. Política é esperançar no sentido de ir atrás, de se juntar, de não desistir. Aliás, usando um antigo ditado que eu gosto demais, que vale muito na área de educação, tem gente que diz, mas do jeito que a coisa está, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas falte a terceira parte. E é isso que é política. A terceira parte é, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. E política é quando a gente se junta. E como é que é isso, professor? O brasileiro hoje tem dado mais importância a essa questão do juntar. Como que o senhor vê a política hoje, o brasileiro, nesse momento? Eu vejo com alegria. Eu vivo, nos últimos tempos, uma alegria cívica. O que é uma alegria cívica? É quando você nota que a política passa a fazer parte, a política institucional, organizada, estruturada, de presença cidadã, passa a fazer parte do nosso cotidiano. Com equívocos ainda, com várias coisas que se aproximam do confronto, que é algo absolutamente não só desnecessário, mas é arriscado, né? Como disse um dia Mahatma Gandhi,
olho por olho, uma hora acabamos todos cegos, né? E nesse sentido há um risco, mas ainda assim, ter entrado, como se diz no jornalismo, na pauta, né? Isto é, fazer parte do nosso dia a dia, é algo especial. Nós sempre tivemos no Brasil um afeto um pouco restrito, né? Pela participação, né? Pela cidadania, até pela política, entendida a política no sentido negativo. Isto é, aquilo que seria o acordo, a negociata, no lugar de trazê-la para o lugar que ela tem de ter, que é a presença cotidiana da organização da nossa vida. Você sabe, eu sei, as pessoas sabem, polis em grego antigo é a comunidade de vida. Portanto, os gregos antigos, eu gosto de lembrar isso, eles davam um nome para a pessoa que participava da vida da comunidade. A pessoa que se interessava pelo que é o conjunto, né, do viver junto, que é político, é o nome que se dava. E para a pessoa que não participava, a palavra que os gregos usavam há 2.500 anos, isto é, quem se colocava de fora era idiota. Porque ide, que é próprio, uma pessoa idiota é aquela que era voltada para dentro. Entre o político e o idiota, a fronteira era omitir-se ou participar. Evidentemente que a palavra política ganhou outras conotações. Você e eu, como qualquer pessoa, fazemos política o tempo todo. O que a gente não faz é política partidária, que é uma das formas de fazer política. A política institucional, que é uma das formas de fazê-la. Mas decidir o que eu faço com o lixo que está na minha casa, onde eu despejo o óleo após fritar uma batatinha, né? O que eu faço com, né, a minha participação em relação aos rumos da cidade, do estado, da nação. Tudo isso é política. É política quando eu decido estacionar o carro no lugar que não devo. É política quando eu decido estacionar onde devo. Quando eu acompanho o parlamentar ou a parlamentar que me representa, isso é política. Quando eu penso antes de fazer as minhas escolhas, nesse sentido, vale demais. Lima Barreto, um dos nossos maiores escritores, neto ele de escravizados, portanto alguém, né, com uma formação muito densa nessa questão, ele dizia algo que a gente não pode esquecer. Ele dizia, é uma profecia ruim, ela vai se amainando aos poucos. Ele dizia, o Brasil não tem povo, tem público. Qual é a diferença entre povo e público? A noção de povo em qualquer nação é aquele que é participante, que não imagina que política é coisa de outra pessoa. É aquela pessoa que não diz assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Público é só aquele que assiste. Então, a posição expectante, que foi muito usual no nosso país, vai perdendo um pouco essa presença. E hoje, com os acertos e desacertos, caminhos e descaminhos que temos, acho que seguiremos, se proteger da democracia, nós seguiremos num caminho de aprendizado coletivo para que, de fato, a pauta, a política, seja algo que nos eleve no lugar de nos rebaixar. E nessa área da política a gente tem muito a falar, tanto das redes sociais, que acho que intensificaram o extremismo, que o senhor pode falar, mas também as redes sociais que trouxeram políticos, inclusive, para o parlamento. Eu gostaria de ouvi-lo. Uma das coisas boas das redes sociais é que elas tornaram mais amplificada a presença e, portanto, eu posso assistir, por exemplo, a TV, posso ver as coisas da Alesp no cotidiano, acompanhar em várias plataformas. Posso, inclusive, observar como é que no estado onde mora, no caso de São Paulo, as coisas estão sendo geridas nos negócios públicos, no campo do legislativo, o acompanhamento daquilo que é feito e precisa ser do executivo. Mas também eu vou encontrar ali, nas próprias redes sociais, esta outra dimensão, que é a do engano, né, do drible, do ludibriar. A necessidade mais forte, aliás, é de uma sociedade que se eduque para uma presença que seja decente, consciente e, ao mesmo tempo, que as redes sociais elas sejam marcadas pelo benefício e não pelo malefício. É muito recente ainda entre nós, muitas pessoas que patifes são, tiveram nas redes sociais uma forma de ampliar imensamente a sua patifaria e outras pessoas que patifes não eram, né, decidiram utilizá-las para a divulgação, para a capacidade reflexiva, né, de fazer do mundo da comunicação algo que comunica no lugar de enganar, no lugar de ludibriar. Por isso, sim, as redes elas ajudam muito, né, que a política ela deixe de ter uma reclusão. Se você observar, não são todas as nações que têm sessões do seu legislativo ou até do seu judiciário transmitidos ao vivo, né? Se você observa, a boa parte das nações não tem essa condição. No Brasil, nós passamos de uma ocultação da ação política no executivo, no legislativo
e é claro, ao seu modo no judiciário, que era mais na penumbra, para um esclarecimento, né? Claro que ainda estamos no começo. Eu repito, um dia numa entrevista aqui na TV Alesp, eu disse isso, né, citando Winston Churchill, em que ele dizia, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Mas nós estamos no fim do começo, isto é, já começou. A própria TV Alesp aqui transmite 24 horas por dia, Exato. todos os eventos ao vivo, as audiências públicas que nós temos aqui na casa, a Rede Alesp leva ao ar. Ainda só para terminar esse ponto sobre política. Hoje em dia, os políticos falam muito sobre Deus. Há uma banalização da religião, de Deus, na boca dos políticos? Uma das coisas que faz parte da vida humana é a religião. A religiosidade é presente na existência e a religião, Dá algumas voto? pessoas, sim, claro. Alguns dizem assim, hoje muito misturou-se religião com política. Ela sempre foi misturada, né, em toda a história. O que se faz hoje, que é um pouco mais arriscado, é a instrumentalização excessiva da religião. Isto é, no lugar, como diz uma antiga frase, né, de se tornar a religião uma questão de apoio comunitário mais expressivo e mais ampliado, muitas vezes se faz a partidarização do campo da religião e, portanto, uma reclusão da sua possibilidade de presença. Nunca nós deixamos de ter a presença religiosa dentro do espaço da política. No entanto, nós não podemos deixar de lado que o uso disso como forma, inclusive, de arregimentar apenas e não usar argumentos que sejam mais ampliados do que a própria religião, ele sempre traz algum dano, né? Nós, afinal de contas, religião é uma coisa muito séria e tem que ser seriamente tratada para ela servir como uma mera ferramenta, né, de ampliação, né, de votos, etc. Eu não sou avesso que grupos religiosos tenham a sua participação, assim como professores têm, advogados têm, médicos têm, bancadas. Eu não sou avesso à ideia de bancadas, faz parte do movimento, né, da política institucional. No entanto, quando é uma bancada que afasta, que desconstrói, que usa aquilo como mera ferramenta ilusória, em vários sentidos, aí é negativo. Afinal, né, como disse, religião é coisa séria para não se fazer dela apenas uma escada. Você se lembra, quando eu era criança, você é bem mais jovem, mas quando eu era criança, a gente ia muito ao circo. Em São Paulo, onde Sim. vivo, em Londrina, onde vivi, e existia o trapezista do circo, que era uma delícia. Mas o trapezista tinha uma questão. Todas as vezes que ele ia subir no trapézio, alguém segurava a escada. E ele subia. E quando ele chegava lá em cima, ele empurrava a escada e ninguém mais subia. Se a religião for usada desse modo, como a escada do trapezista, é uma má forma de religião. E se essa pessoa tem alguma crença, né, numa força chamada divina, religiosa, a fonte da vida, eu acho que se ela mal usa isso, e essa força que ela diz crer é capaz de justiça, né, essa pessoa está num mau caminho. O senhor foi secretário municipal da Educação décadas atrás. Como é que o senhor vê a educação hoje? Nós estamos crescendo em várias direções. Nós tivemos alguns prejuízos que a organização, né, da vida coletiva trouxe, o momento pandêmico atropelou parte das coisas, ainda há um desprestígio muito forte em relação à atividade docente, né, boa parte do corpo docente, especialmente na educação pública, é heróico naquilo que faz no cotidiano. Eu sou professor de universidade, portanto, não tenho uma experiência no dia a dia de educação pública, exceto nos 4 anos que fiquei na gestão. 2 como adjunto do professor Paulo Freire e os 2 outros como titular e secretário. Portanto, a minha fala sobre a educação pública, especialmente, ela é mais de observador e, num determinado momento, como gestor, mas não a presença no dia a dia. São heróis, mulheres e homens que se dedicam a não admitir a falência, né, daquilo que é o processo da educação pública. Por isso, nós tivemos muitos avanços nos 30 anos mais recentes em relação às sistemáticas de avaliação, a presença mais interessada de algumas circunstâncias, mas a ausência de condições mais adequadas de trabalho, né, para o corpo docente, de modo continuado, leva, né, a um prejuízo muito forte, né, nesse campo. Afinal de contas, se há um espaço em que o poder público tem uma presença cotidiana, é a escola. Claro que a área de segurança você tem, mas ele é pontual no teu dia a dia. Claro que a área de saúde, ela também é pontual, não passamos o tempo todo, né, dentro das unidades de saúde. A escola não.
A escola ela é o lugar público onde a população está, ou com os seus filhos e filhas, ou ela mesma como aluno ou aluno. Portanto, essa presença do poder público, vou usar o termo técnico, do Estado, né, do poder público ali no dia a dia, se dá na educação. E nós ainda somos muito vexatórios nessa área. Nos 30 anos mais recentes, nós saímos da miserabilidade, mas estamos ainda na pobreza educacional. Temos passos mais longos, mas é como dizia um dia um professor de Cambridge, uma universidade que é muito mais idosa do que o nosso país. Cambridge tem mais de 800 anos. E nós estávamos um dia, um grupo de educadores, na cidade de São Paulo, debatendo, éramos 6 ou 7, e ele também estava. E uma hora ele virou para nós e disse assim, vocês são muito ansiosos no Brasil. O mais difícil é nos primeiros 500 anos. Então, claro que de um lado isso nos serviu de alerta para que houvesse paciência, como diria Paulo Freire, paciência histórica, pedagógica e afetiva. Mas também serviu para a gente imaginar que não dá para demorar, né, 500 anos para edificar. Então, sim, né, quando eu fui secretário, em 1991, 1992, não havia uma série de dificuldades e não havia uma série de facilidades. Né? Portanto, é outra percepção, outro momento. E vale. Às vezes me perguntam, o que é que Paulo Freire faria? Né? Agora, eu digo, olha, Paulo Freire sempre lembrava que fazer como Paulo Freire não é fazer o que ele fez. É fazer o que ele faria se ele agora estivesse. O que ele faria? Faria algo que ele fez quando foi secretário em 89, 90 e começo de 91. Traria o mundo da tecnologia para dentro da escola. Faria a formação das pessoas. E incluiria a gestão democrática no cotidiano da escola pública e não apenas, né, que professoras e professores tivéssemos, né, ascendência exclusiva. Buscaria a reorganização do trabalho pedagógico e, por outro lado, né, o reordenamento das questões de condições de trabalho. Portanto, né, a educação hoje ela dá passos que são expressivos na direção de uma melhoria, mas ainda estamos olhando e dizendo vamos lá, e iremos. Vamos lá, e o senhor com uma bagagem de 24 milhões de seguidores nas redes sociais, só no TikTok, onde não tem dancinha do senhor nas suas redes sociais, são 2 milhões de seguidores, tudo isso captado pela agência Sofia, do seu filho. Como é que é hoje ter essa... desculpa tratá-lo por você, Sim. mas sendo o maior professor acessado em todo o mundo. Olha que coisa, né? Quando o Pedro Cortella fez a organização das redes sociais, na sequência, a organização foi para que eu tivesse uma presença mais efetiva junto a pessoas que não necessariamente frequentam ou a universidade ou o banco escolar no cotidiano. E teve mesmo um alcance. Hoje eu tenho um grande público que às vezes me aborda andando na rua ou numa loja, no restaurante, que tem 12 anos de idade, 13, que vem e diz, posso tirar uma foto com você? Que é uma coisa altamente honrosa para mim. Há uns 3 anos, o André Cortella, que é meu filho que tem mais idade, irmão do Pedro, organizou algo para chegar mais perto também, junto com as redes sociais, que é uma tirinha, história em quadrinhos. Sou eu uma coruja que fica no meu ombro, chamada Filó, né? E aí, esse tipo de material, quando ele é postado, ele chega com outra linguagem para as pessoas. Você diz assim, como é que você se sente sendo um professor que tem, né, esse modo de apresentação, de participação? Eu fico feliz, claro. Né? Afinal de contas, eu sou professor. Esse ano faz 51 anos que eu sou professor. E dá para andar sozinho pelas ruas? O que você tem saudade de você fazer sabe que não fazia o mais? mundo da que não celebridade, consegue fazer mais? Né, tem a celebridade que vem pela exposição, né? E eu normalmente eu caminho bastante com Cláudia, com quem eu sou casado, e ela costuma acolher quem faz uma abordagem sempre afetiva e quem não o faz, né, de cuidar para que haja alguma proteção. Eu desejo, em alguns lugares, em alguns momentos, algum anonimato. Mas, de outro lado, essa exposição feita ela foi voluntária. Né? Eu não estou exposto porque eu sou difamado. Né? Esse tipo, entre aspas, de fama, a glória do mundo, que é passageira, ela vem por conta das pessoas também apreciarem algumas coisas que a filosofia carrega. E hoje as plataformas são variadas. Alguém que não teria acesso a mim dentro de uma sala de aula, como eu dizia há pouco, pode olhar o seu celular, né? Pode olhar na TV, pode olhar no computador. E é claro, é um grande modo de aprendizado também para mim. Né? Tudo isso traz essa referência. Eu nunca imaginei
né? Se alguém me perguntasse, menino em Londrina ainda, antes de vir para a capital paulista, né, quando eu tinha 13 anos, se eu imaginaria, né, que eu ia ter esse modo de participação, né, na vida coletiva, eu dizia, não. Será que eu me preparei para isso? De alguma maneira, sem imaginar que isso existia, a partir de um princípio, que foi me dedicando com alegria e seriedade, né, às coisas. Aí sim, é gostoso. Por outro lado, assim, então deve dar uma responsabilidade, né? Claro, ainda bem, né? Ainda bem. Grandes tarefas, grandes responsabilidades, grandes encargos, tudo isso é alegre. Professor, os deputados e deputadas aqui da LESP aprovaram a lei que proíbe o uso de celular nas escolas do Estado. Norma que motivou também a proibição em todo o país com lei federal. E o senhor comentou nas suas redes sociais sobre a decisão da LESP. Vamos ver aqui. Nós temos aqui e eu, inclusive, vou perguntar ao senhor, hoje, como que o senhor classifica essa questão da proibição do celular nas escolas? A vedação... Por favor. Não. A vedação não é a existência do celular, é o uso não pedagógico do celular. Quando eu era criança, e faz tempo, a gente não podia levar para a sala de aula e ficar durante a aula olhando revista, gibi, jornal. Nenhum docente, nenhuma docente em sã consciência deixa de usar o gibi, a revista, o jornal. Quando eu era menino em São Paulo, eu estudei na escola estadual, na época, Colégio Estadual Professora Marina Sintra, na Rua da Consolação, que na época tinha uma mão só e um trilho ainda de bonde, não usado mais no meio. Pois bem, quando eu era menino, a gente tinha radinho de pilha. O rádio de pilha, que a gente carregava em alguns locais. Não podia ouvir em sala de aula, mas de vez em quando, professores e professoras diziam, quem trouxe o rádio? Vamos ouvir juntos uma música que está, etc. Então, veja só. Claro que a tecnologia ela é necessária, que ela não pode ser distrativa no momento em que a distração ela não é aceita. Evidentemente que o celular, ou as telas de maneira geral, não pode ser objeto de obsessão. Portanto, afastar crianças do uso não educativo, não pedagógico, no espaço escolar, e as famílias em casa serem capazes de um monitoramento que favoreça aquilo como uma ferramenta da bondade e não da maldade, é ótimo. Quando os parlamentares na nossa Assembleia Legislativa tomaram essa decisão, depois da ampliação que teve, inclusive no nível federal, tomaram uma providência que chamou a nossa atenção, e é preciso fazê-lo, né? Ninguém em sã consciência diz, nunca se use. Não, não se use quando a natureza do uso, ela distrai da função. Tal como, é óbvio, que eu podia sim, e posso levar um jornal para a atividade que a gente tem ali. Mas eu não posso, enquanto está tendo um outro foco, ficar me distraindo, né, com aquilo. Se é distração, será feita. Uma parte das crianças, na avaliação que foi feita até agora, né, do que eu vi, ficou um pouco mais interativa, né, na hora do intervalo, na hora do recreio. Se eu fosse secretário de Educação da capital, como fui, né, há 30 e tantos anos, e alguém me perguntasse, o senhor é a favor? Sim. O senhor é a favor da recusa ao uso do celular? Não. O senhor é a favor que no espaço pedagógico haja uma coordenação do uso? Sem dúvida, né? Isso vale em relação a outras coisas. E, portanto, é uma medida que eu jamais teria essa preocupação quando eu era secretário, porque não existia celular, né? Professor Cortella, em relação ainda às telas aos celulares, recentemente, aí há menos de um mês, a série Adolescência do streaming fez um baita sucesso e praticamente em todo o mundo. Como é que o senhor vê hoje essa questão do adolescente, do desconhecimento do que o adolescente vive e faz em meio à família? Como é que o senhor enxerga uma parte isso? Da tecnologia dos 30 anos mais recentes, ela nos afastou na convivência cotidiana pela facilitação que ela trouxe. Exemplo, até há 25 anos, se nós fôssemos, num dia como hoje, almoçar ou jantar em família, teríamos que fazê-lo juntos, porque a comida era esquentada de uma vez só. A presença da grande facilidade do micro-ondas admitiu que cada um de nós comesse onde quisesse e, às vezes, lá na toca, né? Aquele momento de convivência em que se conversava, se brincava, se brigava, se contava histórias, se recebia orientação, ele saiu do circuito. Segundo, a telefonia móvel, ela trouxe um efeito indireto que não necessariamente se tinha antes. Quando o telefone era fixo, eu dou sempre esse exemplo. Toca o meu telefone hoje à noite, 9 da noite. Eu, alô, só tinha um telefone e estava ao meu lado. Alô?
Por favor, o André, que é um dos meus filhos. Quem quer falar com ele? Ah, aqui é o Francisco. Ah, você é amigo do André? Sou. Onde você mora? O que teu pai faz? Não era um monitoramento no sentido policial ou do termo obrigatório. Era um acompanhamento. Para falar com um deles, tinha que passar por mim. E ele iria falar ao seu lado, ou no máximo a uma segunda coisa é extensão. assim, vocês vão sair? Legal, onde você vai estar? Tal lugar. Qual é o número do telefone lá? Essa lógica não era uma lógica do impedimento, era a lógica da supervisão ou do acompanhamento. Pois bem, quando a série mostra, né, o quanto que o desconhecido... O submundo, né? O desconhecido vem à tona quando ele devia ser conhecido, o quanto que há fossos, né, nessa condição, o quanto que nós temos de nos preparar para uma realidade que não é algo que se possa ter tranquilidade. O quanto que nós temos sofrimentos que estão no dia a dia, me lembra uma frase do Khalil Gibran, que eu cito com frequência. Ele dizia, as grandes dores são mudas. As grandes dores são mudas. E há um certo silenciamento de uma parte da geração adolescente em que o que alguns pais e mães fazem, ou responsáveis, é queixar-se em relação a eles. E não prestar atenção. E é preciso que a gente, tendo um sinal de alerta, como várias coisas na vida, é melhor começar cedo antes que seja tarde. Esta é uma. Chamou a sua atenção todo esse despertar, esse interesse em torno da série? Claro, porque é um susto. A gente está animado, assim mesmo, ele fica o tempo todo no quarto dele, ou ela fica ali, eles não querem saber de nada. De repente, um grupo de adultas e adultos percebeu que alguém chamado criança ou adolescente é porque está sendo criado. E se ele for mal criado, né, ele terá como efeito uma presença na vida dele de outras pessoas que pode ser danosa para ela mesma, para aquela criança ou adolescente, ou para a comunidade em que está. Por isso, eu não acho, né, que a gente deva fingir, né, que não existe. Esse é um comportamento infantil. Alguns adultos, ou pais ou mães, fazem o que crianças fazem quando tem um problema sério. Algumas criancinhas, você lembra disso? Quando tem um problema sério, ela fecha o olho, aí nada acontece, nada existe. Não é verdade. A série mostra que você fingir de olho fechado, ao abrir está lá de novo. Então é melhor abrir o olho. E as crianças são mal criadas porque os pais não sabem dizer não? Uma parte. Como eu digo com frequência, o amor verdadeiro é o amor que tem requisito. Portanto, o não faz parte. A frase não é porque eu te amo, eu aceito tudo de você. É o contrário. Se eu aceitar tudo de você, seja quem for, não precisa ser filho ou filha, se eu aceitar tudo de você, é um amor irresponsável. A frase que eu acho que é mais forte é porque eu te amo, não quero que isso aconteça. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você haja desse modo. É porque eu te amo, mãe, que eu não desejo que as coisas sejam assim. Então, o amor que tem exigências é um amor responsável. O amor leviano é aquele que tudo admite. A frase mais perigosa que uma pessoa adulta pode dizer em relação aos filhos, você que sabe, a vida é tua. Essa frase é desistente, dá vontade de falar. Você e eu, o tempo todo na vida, temos desejo de falar isso para as pessoas, mas desejo é diferente, né, da realização e da prática. Porque quando eu digo para alguém, você que sabe, a vida é tua, ou não quero nem saber, eu estou me omitindo em relação àquilo que é minha tarefa decente. E isso é covardia de um lado e irresponsabilidade do outro. E mais do que tudo, ignorância voluntária. Porque existe uma ignorância que é voluntária, que é quando a pessoa diz, não quero saber. Existe uma ignorância que é vitimada a pessoa pela ausência de condições de conhecimento. E a outra que é voluntária. Essa voluntária é desastrosa. Professor, nós estamos vivendo uma multicrise global com emergências climáticas, tem as questões políticas, volatilidades, incertezas. Como é que o senhor vê hoje? O que falar para um jovem? O que ele pode esperar? E o que a gente pode fazer? Eu gostei do termo que você usou, porque a gente usa às vezes, o que ele pode esperar? Eu digo a ele, não espere. Vai buscar. Arregaça. Levanta, puxa. Né? Uma das coisas mais fortes, e você mostrou um trecho de uma fala minha numa das entrevistas na TV Alesp, é exatamente esse. Isto é, esperança ativa. Esperança do verbo esperançar. Portanto, ir buscar. Digo eu a um jovem de 15, 16 anos, de 20 anos, 25, a adolescência estendida hoje até 30. O que você pode esperar? Não. Tente lembrar, né, que aquilo que você tem como construção a partir de agora é onde você estará daqui a 20, 30 anos.
Portanto, não é só responsabilidade tua, jovem, mas é responsabilidade a ser partilhada. Isso exige dedicação, esforço, ao mesmo tempo, né, uma perspectiva de sanidade, em que não se deseja viver em meio à doença coletiva no sentido mental, uma sociedade que adoece as relações, os afetos, ao contrário. Não pode ser algo que engane um jovem. E diga ele, não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Não, ficará tudo bem se nós nos juntarmos para fazer com que fique. E isso exige a presença tanto de quem tem 50 anos, mais de 70 como eu, ou 15 anos, ou 10. Né? Boa parte das boas coisas que a humanidade conseguiu se deu exatamente quando as gerações se juntaram para fazê-lo, né? E não quando elas se separaram. Afinal, esse Estado, com o nome que tem, nasceu da mão de um menino de 22 anos e outro de 24, Zé de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, um espanhol e outro português, né, que começaram uma coisa que depois deu origem ao nosso Estado com o nome que tem. E eu digo sempre, acho que é um sinal, se a gente falar em sinais. São Paulo, onde nasce tudo, é uma cidade que nasceu num colégio. Isso é, num lugar de conhecimento e aprendizado. Se isso não é uma boa indicação, o que é que seria? Professor Cortella, pelas redes sociais chega uma pergunta de um jovem leitor, seu fã, que curte bastante todo o seu trabalho. Ele pergunta, o que a história, a filosofia e a religião podem ensinar às gerações mais novas? Algo que minha mãe Emília, nasceu ela no dia 5 de março de 1929, paulista. Eu nasci em 5 de março de 1954, no dia do aniversário dela, no dia que ela fez 25 anos. Ela era professora. E a dona Emília dizia, numa frase não é dela, o que eu diria junto com a história, a filosofia, né, a ciência. Como lidar de forma saudável? Então, a ideia que a dona Emília dizia era assim, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas não esqueça do inverso, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Por isso, a religião, a ciência, a filosofia, a história nos mostram, né, que tanto a maldade quanto a bondade na vida, elas têm uma provisoriedade. Isto é, nem o desespero que imagine que aquilo é invencível, e nem a tranquilidade de supor que aquilo de bom que está não possa cessar. É estar alerta sem que seja tenso. Viver em estado de atenção e não de tensão. Encerrando agora o nosso programa, nos 190 anos da Alesp, que mensagem que o senhor deixa aos parlamentares e também a todo o nosso público? Olha, uma das coisas que eu mais gosto de dizer, e gosto de fazê-lo e faço com frequência, é dizer que a tarefa do poder é servir, não é se servir. Poder é serviço, o poder do magistério, o poder do magistrado, o poder empresarial, o poder da mídia, o poder da parlamentar ou da parlamentar. A tarefa do poder é servir, não é se servir. E a frase que eu gosto de trazer na sequência é: todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Por isso, com 190 anos de serviço, né, à nossa sociedade, nem sempre esse serviço o foi serviço. E muitas vezes o foi. Nem sempre o é, e muitas vezes o é. O que é que eu, como cidadão, né, desse Estado, como contribuinte, né, como alguém que faz parte também desse caminho, desejo que o poder esteja a serviço da comunidade e não como autosserviço. Eu não posso deixar de perguntar, quais são os seus próximos livros? O que o senhor Olha, está eu preparando? tenho agora, em breve, nós teremos o lançamento de um livro com as tirinhas. Eu e a Filó. Né? São as 100 tirinhas que são publicadas, etc., que lido com filosofia, história, religião, ética, ciência. Esse é o livro, né, de número 55. Você falou que eu tinha 53, porque o 54 está saindo exatamente no momento que nós estamos dialogando, um livro chamado Não Se Esqueça, Propósito, Comprometimento e Proatividade. Não se esqueça, afinal de contas, né, uma coisa mais importante é a gente levar adiante aquilo que, vindo do passado, importa estar agora e no futuro. Por isso que você lembra 190 anos da nossa Assembleia. Não é para lembrar de uma coisa velha, é para lembrar de uma coisa antiga. O antigo tem vitalidade. Velho é aquilo que não serve mais. E algum sonho que você ainda gostaria de realizar? Olha, uma das coisas que eu tinha era o sonho de um dia sentar para comer com Jimmy Carter. Ele faleceu, né, com seus 100 anos de idade. Era um gosto, porque alguém que foi muito importante na história da América Latina, a partir do tempo em que
sendo presidente norte-americano, agiu e depois, mais adiante, para garantir parte das democracias necessárias. Como ele se foi, né, o sonho que ficou para mim agora é que eu possa um dia, mostrando aos meus netos e netas a Assembleia Legislativa, como eu vi pela primeira vez em janeiro, 25 de janeiro de 1968, né, passando de frente e dizer aqui, de fato, é a casa do povo. Precisa sê-lo. Falamos do professor Cortella nos livros, também nas TVs, nas rádios e como professor dando curso na internet. Olha, essa é uma coisa que eu aprecio bastante. Porque Que tem tipo um de alcance, público? Tem um público que é muito variado, né? A gente lida muito com a noção de que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Então, tem alguns cursos meus que estão no campo digital, outros eles aparecem a partir dos vídeos. É muito comum eu encontrar pessoas que dizem assim, eu aprendo muito com você. Ou, o melhor elogio que eu já recebi nesse ponto foi um grupo, duas senhoras que trabalham com coleta de lixo. Né? Eu estava caminhando numa praça com Cláudia e elas me pararam e falaram assim, né? Encostaram o carrinho de coleta, né, de reciclável e disseram assim, o senhor é o nosso professor. E eu falei que gostoso, mas fiquei imaginando qual seria a sequência. Eu não tinha a memória delas no meu cotidiano como aluna, né, nesse sentido. Falei que bom. Por quê? Falei, a gente junta em casa no sábado à tarde, sentamos todos na sala com a família e ficamos assistindo suas aulas, seus vídeos. Aquilo, claro que me emocionou imensamente, porque essa é a minha tarefa como docente. Por um lado, me deixa afagado, o ego fica absolutamente ilustrado, né? Mas por outro lado, né, isso mostra o quanto que o mundo também, né, digital, ele favorece algumas situações. Eu não chegaria a elas, né, não fosse desse modo. Por isso, eu tenho que estudar bastante para poder fazer com que esses cursos que acontecem no mundo digital, que eles tenham valia. E a câmera é a sua nova caneta? Ela é também, não é só. A primeira forma de ensino à distância foi o livro. Né? Ainda em papiro, em pergaminho, hoje em papel. E hoje a gente tem outras formas de ensino à distância. Uma delas a câmera. E a câmera é assim, né, uma grande maneira. Eu sempre dizia que o giz, que eu usei durante décadas, e gosto de manipular um giz, que o giz era a extensão da nossa boca. Né, o giz, quando você está... Uma das imagens que se mostrou na apresentação no início do programa, sou eu sentado falando em uma lousa da PUC São Paulo, me lembro daquela aula, né, a lousa lotada de coisas escritas, porque hoje a caneta ou o giz pode ser, né, a câmera, como pode ser aquilo que a gente tem na escrita, é a fala, é coisa que se modifica, mas se for feito com decência, que é o que eu desejo fazer e me esforço para fazer, e quero que outros também o façam, aí fica bom. Para vocês entenderem, a esposa e companheira do professor Cortella está aqui conosco, a Cláudia. Ela que coordena toda a sua agenda? Na parte de agenda em si, não, mas ela é a diretora executiva nas atividades que a gente tem, de palestras fora, de viagem, de organização de atividades. A minha equipe, né, na MS Cortella, que organiza, faz essa parte de gestão, de administração. Mas a parte de conceitual, em vários momentos, né, exatamente Cláudia que o faz. E como ela ficou muito tempo, ela dentro 27 anos dirigiu o Teatro FAAP em São Paulo, portanto, inserida, né, dentro da formação paulista e paulistana, isso acaba trazendo para mim uma vantagem imensa. Por isso, quando eu a apresento, de modo não cínico, eu digo minha esposa e chefe, não de modo cínico, ao contrário. E a saúde vai bem, musculação quase de assim, outros Olha, também, eu não aprecio fazê-lo, mas tem que fazê-lo. Ela não permite que eu não faça. Não é por isso que meus filhos, quando é aniversário dela, viram e ligam e falam assim, os filhos e filha, Cláudia, viva, mas viva muito, 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 porque é sinal de que ela me fará estender, né, com qualidade aquilo que é a nossa existência. Né? Aqui para o nosso público da Regialesp, eu quero destacar toda a simpatia do professor Cortella nos bastidores e também a memória dele. Ele tinha me visto 20 anos atrás nos estúdios da Rádio USP, se recordou. Também outra pessoa veio cumprimentá-lo, ele pergunta de outras pessoas, é impressionante. Olha, você sabe que memória é uma coisa que a docência nos coloca como requisito. A gente tem 2 semanas para decorar o nome de cada aluno em cada sala e depois, no final do ano,
2 semanas para esquecê-los, no sentido do nome em si, né, para você não sobrecarregar. E a memória, ela não é, né, algo que seja tão difícil, basta você prestar atenção. Aprendi que Paulo Freire tinha um hábito de criar uma comunicação e uma conexão com as pessoas. Eu tive atividade com ele 18 anos, ele foi meu orientador de doutorado. Quando ele era apresentado a alguém, ele fazia algo que não é indevido e nem invasivo. Ele falava com a pessoa com a mão no ombro da pessoa, bem de leve assim. Isso criava uma comunicação e ele olhava nos olhos, né? Então, eu gosto sim da ideia de uma memória que possa saudar. Às vezes a pessoa me para e diz assim, você lembra de mim? E eu digo, não. Mas você me conta, né? Dizem que Juscelino Kubitschek, um dos nossos parlamentares, depois presidente da República, toda vez que alguém encostava nele, isso era uma inteligência política dele, alguém encostava nele e dizia assim, o senhor lembra de mim? Ele abraçava e soprava no ouvido assim, diga logo o teu nome para eu poder dizer. Aí a pessoa dizia, Cláudio. Ele dizia, Cláudio, quanto... Então, esse modo transformava aquilo que poderia ser um constrangimento no elogio. Eu não faço ainda como Juscelino, mas se precisar, farei. Como filósofo, o senhor tem medo da inteligência artificial? De maneira alguma, ao contrário, né? Ela pode ser como ela é, de vários modos, desde que ela tenha prática do automatismo sem ter autonomia. Eu dou um exemplo contínuo. Quando eu me mudei para São Paulo, em 1967, eu me deparei pela primeira vez com elevadores automáticos. Em Londrina havia, claro, prédios com elevadores, mas tinha pantográfica. Tinha um operador, um assessorista. Ou a porta pantográfica. A porta pantográfica e o assessorista que fazia subir e descia. E, portanto, a gente entrava e era levado. Quando eu cheguei em São Paulo, no prédio que fomos morar, na Avenida Angélica, em São Paulo, na área central, você entrava e apertava o botão. Eu gosto que ele seja automático, eu não quero que ele seja autônomo. Isto é, quando eu aperto o botão, que ele me leve onde eu decidi. Eu não quero que ele decida por mim onde ele me leva. Professor Mário Sérgio Cortella, aqui na Rede Alesp, agradecemos muito a sua participação nesses 190 anos da Alesp, nessa brilhante conexão. Que bom, fico feliz. E com alegria. E, ao mesmo tempo, com a persistência da gente fazer a boa política. Existe a política que não é boa? Sim, mas há a política que, boa sendo, ela honra a ideia de política, isto é, a vida com a comunidade. Os gregos chamavam de política, os latinos usavam o termo cidadania. As duas coisas, polis e civitatem, significam a mesma coisa. A vida junto. Junto estamos. Temos de partilhar essa condição de uma maneira que seja exuberante. Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Paulista, da Rede Alesp. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9h, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela sua companhia. Grato. E até a próxima edição.